secretário de Estado americano admitiu que não tem ilusões sobre uma melhora considerável nas relações entre China e Estados Unidos. O Antony Blinken se encontrou com o líder chinês Xi Jinping em Pequim. Ele enfatizou a importância dos canais de comunicação estarem abertos, mas também disse que os Estados Unidos continuarão a usar a diplomacia para atuar em áreas de preocupação como a cooperação com a China. Ele disse que Washington ainda está buscando um acordo com Pequim para retomar a comunicação direta entre militares chineses e americanos. A estatal chinesa atribui a Xi Jinping uma fala de que Blinken precisa de que o mundo precisa de uma relação estável entre Estados Unidos e China. A China garantiu que não forneceu e que não fornecerá ajuda letal à Rússia. Vem para cá o Lorival e a Mariana Janjacomo. Lori, eu começo com você, claro. Tem uma diferença fortíssima no tom do comunicado entre o que o Xi quis fazer parecer via mídia estatal chinesa e o Blinken muito mais, digamos assim, sincerão, dizendo, olha, não tenho muitas grandes ilusões, assim, não é que vai virar melhores amigos a partir de amanhã, mas pelo menos a gente voltou a falar e é isso aí, né? A China não, olha, o mundo precisa de uma relação muito boa entre as duas maiores potências e estamos trabalhando nisso. Você fica com o caminho do meio, Lorival, ou você fica com a fala sincerona do Blinken ou nem isso? Até ele dourou um pouquinho a pílula. Eu mesmo, na sexta-feira, no WW, com a Carol Nogueira, eu dizia que as expectativas eram muito baixas para essa reunião e que o objetivo realmente era restabelecer ou fortalecer um canal de comunicação, né? E foi isso que foi conseguido. E o objetivo, de fato, como disseram os dois, é estabilizar a relação, que, como disse o Antony Blinken, tinha chegado a um ponto de instabilidade, né? Principalmente aquela questão do balão, né, que foi destruído pelos Estados Unidos, o encontro do Kevin McCarthy, presidente da Câmara dos Deputados, com a presidente de Taiwan, na Califórnia, os contínuos, frequentes incidentes que acontecem entre aviões dos dois países e também navios de guerra dos dois países e assim por diante. Mas os 3 pontos de atrito entre os dois países são em grande medida incontornáveis, né? Primeiro, a competição que há entre eles, que é personificada pelas políticas dos Estados Unidos de impor sanções na questão dos microprocessadores, né? Dos chips, da tecnologia mais avançada de chips e de fabricação de chips para a China. É por isso que a China se recusa a restabelecer os canais de comunicação militares. Em segundo lugar, a questão da Ucrânia. A China é a grande possibilitadora do esforço militar da Rússia, né, por meio da parte econômica, do apoio político, né, no Conselho de Segurança, como líder aí do Sul global, que arregimenta esse tipo de apoio ou de complacência para com a China, com a Rússia. E a questão de Taiwan, obviamente, que a China vê como uma questão doméstica, né, e os Estados Unidos veem como uma questão internacional. A posição dos Estados Unidos desde 1979 é a mesma, de que só existe uma China, mas Taiwan só poderia se incorporar ao continente chinês por vontade própria. Mais de 80% dos taiwaneses não querem pertencer à China. E aí o Xi Jinping diz que o sucessor dele não vai herdar esse problema e que ele vai resolver de qualquer forma, nem que seja pela forma militar. Então, essas 3 questões são realmente incontornáveis, mas o fato de eles se falarem, de haver uma estabilidade na relação, é bom, e existe a perspectiva até de uma nova cúpula entre o Xi Jinping e o Joe Biden. Ô, Mari, pelo menos o noticiário arrefeceu um pouquinho diante dessa sinalização de diálogo, que já é alguma coisa dado o status em que a gente estava antes, de um caçando balão espião para cá, o outro caçando balão espião para lá. Não, esse balão é meteorológico, não é não, senhor, que a gente sabe, assim, já deu uma arrefecida ao menos no noticiário?
Um pouco sim, Dani, foi uma visita vista com bons olhos, mas vou dizer que a expectativa por aqui não era grande não para essa viagem, viu? A expectativa era realmente essa, de que fosse ser aberto ali um canal de comunicação, pelo menos entre os dois, que não fosse ficar então essa coisa, nessa troca de acusações, como você bem disse, a história dos balões, a China falando que se tratam de estações meteorológicas, os Estados Unidos dizendo não, são balões espiões de vigilância. Então, sim, ajudou, foi algo que trouxe um alívio, assim, vamos dizer, para o noticiário aqui, mas não foi uma visita tão comentada, com uma expectativa tão grande. Claro, né, foi a primeira visita de um secretário de Estado americano para a China desde 2018. Essa visita era para ter acontecido em fevereiro, não aconteceu justamente por causa desse incidente do balão chinês. E à época falava-se mais, viu, Dani, sobre essa visita, porque justamente era bem naquela época, né, em que os Estados Unidos e a China estavam trocando muitas acusações sobre várias questões, essas questões que o Lorival mencionou agora há pouco. Então, naquela época, existia uma expectativa, até uma dúvida de como seria esse encontro entre os dois. Aí a viagem foi cancelada e quando aconteceu agora, as expectativas já estavam bem baixas. Mas isso não quer dizer que a visita não tenha sido vista com bons olhos, não. Foi sim, foi uma visita que deu um alívio aqui para os noticiários e que pode realmente sinalizar uma aproximação dos dois países, pelo menos uma abertura, né? É muito comum na diplomacia a gente ver isso, a gente vê esse tipo de reunião que não necessariamente resulta em algo concreto, né? Em um acordo fechado, em uma mudança, mas que ajuda a abrir ali as linhas de comunicação para futuras conversas, para futuros planos, enfim. Então isso é muito comum. Então sim, no geral, o próprio Blinken, né, disse que a expectativa foi cumprida, que o objetivo era esse mesmo da visita e é esse o tom que eu sinto por aqui, o clima que eu sinto por aqui também, Dani, em geral. Muito bom, gente. Obrigada, Lori. Obrigada, Mariana. Bom trabalho para você. Até amanhã.